O artigo 5º de hoje vai falar sobre uma das tradições mais antigas do mundo e que já teve várias funções no decorrer da história da humanidade. Simboliza tanto o amor quanto o estabelecimento de acordos políticos. Não precisa necessariamente de uma cerimônia, mas geralmente é motivo de muita festa e movimenta um grande mercado. Já adivinhou o tema de hoje? Em homenagem ao mês das noivas, vamos falar sobre casamento. Mas o que isso tem a ver com o artigo 5º? Vamos ver. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E o que torna o casamento oficial? Quais são os trâmites necessários e o que cada ato significa? É o que vamos saber agora com Gláucia Diniz, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e doutora em Psicologia Conjugal e Familiar. E também com o advogado Luciano Medeiros, professor de Direito de Família e Sucessões e integrante do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Luciano, eu gostaria de começar falando sobre o princípio da legalidade que a gente acabou de citar. Qual legislação rege o casamento? Bom, na realidade, a Constituição Federal reconhece, o casamento como entidade familiar e o Código Civil ele regula as regras do casamento, tanto as regras anteriores ao casamento, como as regras dentro da própria sociedade conjugal. Ou seja, todos os procedimentos devem ser adotados previamente ao casamento e tudo o que vai reger a sociedade conjugal após o matrimônio. Doutora Gláucia, a gente falou no início do programa que é uma das tradições mais antigas da humanidade. Como é que surgiu a instituição do casamento? Todo grupo social cria rituais, não é? E eu acredito que durante a fase tribal da humanidade deveriam haver rituais. Com o surgimento das religiões formais e essa questão do sacramento, da religiosidade e também da questão jurídica, como o doutor Luciano falou, eu acho que vão surgindo, então, esses processos legais, que levam as pessoas, então, a formalizar as suas uniões, buscando segurança, garantia, de patrimônio, de uma série de questões, que não podem deixar de lado o afeto, obviamente. Que é o principal, doutora Gláucia? Que é o principal, exatamente. Bom, e quando chega o grande dia, as pessoas querem mais comemorar e dividir o momento com familiares e amigos. Festas de casamento movimentam um grande mercado, mas é preciso prestar toda atenção aos detalhes para evitar cair em golpes. Vamos conferir na reportagem. O mercado de festas de casamento está cada vez mais em alta e é preciso ficar atento para não cair em golpes de estelionatários. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para os clientes há poucos dias da festa. Houve estelionato, por quê? Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim, ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado? Este advogado especialista em direito do consumidor explica que, em caso de descumprimento do contrato, o cliente pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que, do descumprimento do contrato, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas, além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso uma festa de casamento, você pode ter outras despesas associadas a isso. Então, essas outras despesas elas podem sim ser pleiteadas dentro de uma ação de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. Doutora Gláucia, a gente sabe que casamento virou um mercado milionário, O que leva as pessoas a investirem tanto em uma festa? Faz parte do ritual? Olha, eu acho que o ritual é uma questão importante porque ele marca uma celebração, uma oficialização desse enlace. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas têm entendido um exagero, porque se a festa é importante, é fundamental que as pessoas tragam para essa relação compromisso, afetividade, uma relação saudável em termos de diálogo, onde as pessoas se sintam à vontade, para conversar uma com a outra sobre coisas
que as incomodam na relação, sobre coisas que trazem prazer para a relação. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas a questões mais materiais e esquecem essa dimensão afetiva relacional da relação, que está relacionada, inclusive, com as transmissões que a gente chama na psicologia de transmissões transgeracionais. Quer dizer, como foi o casamento dos avós, dos pais daquela pessoa, elas aprenderam com esses avós, com esses pais, sobre relacionamento. E elas vão precisar aprender a avaliar nesses relacionamentos anteriores as coisas que elas acham que podem repetir nos seus próprios relacionamentos e aquelas que elas querem deixar de fora, porque viram que não funcionaram naquelas relações. É difícil, né? É uma construção feita dia a dia, né? É muito importante, então, as pessoas lembrarem que elas, mesmo talvez sem se dar conta, elas estão aprendendo e prestando atenção nos relacionamentos que as rodeiam. Agora, falando um pouquinho do burocrático, doutor Luciano, quais são os efeitos legais de um casamento? Bom, na realidade, o principal efeito do casamento é essa comunhão plena de vida, que se estabelece entre as pessoas quando contraem um matrimônio. Mas os efeitos legais, eles podem ser divididos aí em efeitos sociais, pessoais e também materiais, né? Os efeitos pessoais é a relação de família que é estabelecida entre os cônjuges quando contraem o matrimônio, ou seja, esse vínculo familiar que se estabelece com o casamento, e também em relação aos parentes do outro cônjuge. Então, a partir do casamento, você se vincula, não é, juridicamente àquela pessoa e os parentes dela. Os efeitos sociais são esses efeitos de responsabilidade um para com o outro, inclusive com os filhos, e também os efeitos patrimoniais, que é a questão das regras patrimoniais que vai reger essa sociedade conjugal e também as obrigações patrimoniais em face dos próprios filhos, né? Questão de alimentos, não é? Guarda dos filhos também, enfim. Agora, falando um pouquinho do social, doutora Gláucia, antes quem não se casava era meio que marginalizado. Essa cobrança ainda existe ou nem tanto? Existe uma tendência social nessa questão da divisão do que a gente chama dos papéis de gênero, né? As pessoas a tolerarem mais um homem que decida não se casar, a aceitarem que uma moça decida, por exemplo, não se casar nunca porque quer ser só e quer cuidar da vida dela e ser dona da própria vida. Ou seja, a cobrança ainda existe, então, né? Ainda existe, o estigma ainda aparece, né? Infelizmente, porque, assim, as pessoas têm o direito de escolha, não é? De como querem viver e se querem ou não contrair uma relação duradoura. E quais são os tipos de casamento aceitos ou determinados pela lei brasileira, doutor Luciano? O casamento, ele deixou de ser a única forma, a única maneira de se legitimar uma entidade familiar, um núcleo familiar. Então, hoje a gente tem também outros modelos, a exemplo da união estável. E interessante que, para a sociologia, existem mais de uma centena de modelos ou arranjos entre pessoas que podem ser reconhecidos como entidade familiar. Mas, para o direito, a gente tem o casamento, a união estável, a família monoparental, ou seja, só esses modelos. E as relações homoafetivas entram dentro desse parâmetro também. Sim, na realidade não está positivado isso, porque o nosso Código Civil, a Constituição, na realidade só reconheceu essas relações entre pessoas de gêneros distintos. Ou seja, um dos elementos para se reconhecer, né, a relação como o casamento, mesmo como união estável, inicialmente era a divergência de sexos. Foi a jurisprudência, o judiciário, que reconheceu, a partir de 2010, enfim, o STF, ele reconheceu a possibilidade de se legitimar também essas relações entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, esse requisito da divergência de gêneros, ele deixou de existir para se reconhecer uma relação como existente. E este tema provoca muita curiosidade nas pessoas. Vamos ver a primeira pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui.
Eu queria saber se a união de um casal que se casa apenas no religioso, mas não se casa no civil, tem valor legal? Doutor Luciano. Na realidade, até o advento da República, a prerrogativa de celebração do casamento era da igreja. Então, na época do Império, muito se fundia essa questão do Estado e da igreja, muito se confundia. Mas com a proclamação da República, foi instituído no Brasil tão somente o casamento civil. A partir da década de 50 é que se ressuscitou a celebração do casamento religioso com efeito civil. Nesse contexto, o Código Civil de 2002, ele reconheceu expressamente o casamento religioso com efeitos civis. Ou seja, a autoridade eclesiástica ela pode celebrar o casamento, mas para que esse casamento ele surta efeitos civis, é necessário o registro. E para registrar esse casamento, os interessados ali, enfim, os envolvidos, os atores dessa relação, eles têm que se submeter às mesmas regras do casamento civil, ou seja, passar por um procedimento que a gente chama de procedimento de habilitação e se comprovarem estarem aptos a casar, eles podem fazer esse registro do casamento religioso e os efeitos eles são retroativos, eles retroagem a data da celebração. Então, nós temos aí o casamento religioso com efeitos civis. Agora, se não for registrado, o efeito que vai ter daquele arranjo seria o da união estável, não do casamento. Pois é, doutora Gláucia, antes da união estável, muita gente optava por não se casar no papel para não ter um compromisso maior, não ter um problema burocrático. E agora, que vale também, o que leva a pessoa a optar por um tipo ou outro de casamento? São questões de foro íntimo, né? Tem pessoas que às vezes querem viver um tempo com a outra pessoa para ter certeza se eles têm realmente uma compatibilidade, quer dizer, fazer um teste para ver se aquilo realmente vai dar certo antes de formalizar realmente a união. Porque amor é uma coisa muito legal, mas assim, as pessoas esquecem que no dia a dia a gente tem dificuldades, divergências, podem surgir contratempos, né, problemas financeiros, um desemprego de alguém, uma dificuldade afetiva com um membro da família, do cônjuge, não é? Coisas desse tipo que podem gerar estresse na relação. E as pessoas precisam, então, saber que o casamento ele envolve muitas coisas construtivas, mas também envolve desafios. Bom, e muita gente quer uma cerimônia inesquecível ou está fora do país por alguma razão na hora de dizer o sim. O fato é que tem noivos optando por casar no exterior. Mas será que esse casamento é válido aqui? Esta é uma das perguntas que foi feita para a nossa equipe. Pode rodar. Eu gostaria de saber se a pessoa se casa fora do país, ela tem que legalizar a união aqui no Brasil também? Doutor Luciano. Bom, na realidade, a nossa legislação ela reconhece o casamento consular, né, o casamento do brasileiro realizado no exterior, mas para que os efeitos eles sejam aplicados aqui dentro do território nacional, é necessário que este casamento ele também seja registrado inicialmente na embaixada ou no serviço consular no país onde a pessoa casou, e em momento futuro, no retorno das partes ao Brasil, deve ser registrado no cartório de registro civil, e onde a pessoa ela vai fixar o seu domicílio. Se efetivamente ele não retornar ao Brasil com o objetivo de fixar domicílio no Brasil, ele deve registrar no cartório de primeiro ofício da capital. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai a um rápido intervalo. Estaremos de volta já já com mais Artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. Maio é considerado o mês das noivas. E em homenagem a essa data, no artigo 5º de hoje, a gente conversa sobre casamento. E para falar sobre este tema, eu recebo o advogado Luciano Medeiros e também a psicóloga Gláucia Diniz. E algumas burocracias podem ser importantes e evitar dor de cabeça no futuro. Por isso, ao se casar, os noivos devem pensar o que fazer com os bens que já têm e com os que pretendem conquistar. E essa é a dúvida de um telespectador. Pode rodar aqui. Se toda pessoa que se casa tem que optar pelo regime de comunhão de bens, ou se o casal não falar nada,
Já tem algum que é escolhido automaticamente? Doutor Luciano. Os nubentes, no momento dos proclamas para o casamento, eles têm a opção de escolher qualquer um desses modelos de regime de bens. Mas se não fizerem opção, ou se a opção que fizerem contiver algum tipo de vício naquela escolha, vai valer o regime legal dispositivo, que desde 77 é o regime da comunhão parcial de bens. Doutora Glaucia, o que as pessoas devem ter em mente na hora de escolher ali o tipo de comunhão de bens? Porque essa é uma conversa que a gente sabe que é meio chata, às vezes, logo antes de um casamento, mas é necessária, né? Eu acho que vai depender do tipo de, vamos dizer, patrimônio que os futuros cônjuges têm. Né? Se as pessoas têm condição e têm a franqueza para conversar claramente, olha, isso vai ficar, né, do jeito A, B, C ou D, quanto mais claro, quanto mais honesta e mais, vamos dizer assim, cuidadosa for essa conversa, maior garantia eles terão de ter uma convivência que seja produtiva nessa área econômica, financeira, patrimonial. E é bom conversar antes, né? E é bom conversar antes, é bom aprender a ter esse tipo de conversa, até porque durante o matrimônio, né, muitos casais às vezes começam com uma forma de vínculo empregatício segura. Ao longo da vida, imprevistos acontecem, às vezes o adoecimento de um cônjuge, o falecimento, às vezes até a melhoria de emprego de um deles, que passa a ganhar muito mais que o outro. Então, essa questão patrimonial, a possibilidade de conversar sobre essas questões financeiras, eu acho que é um ponto fundamental na relação. E esse regime que é escolhido, doutor Luciano, ele pode ser mudado depois ou se você optou ali na hora do casamento, é o que vale? O Código Civil de 2002 trouxe essa possibilidade de se mudar, alterar o regime de bens durante o matrimônio. Agora, obviamente que isso tem que ser uma opção de ambos os cônjuges, ou seja, tem que haver ali consenso entre eles e pode requerer judicialmente a alteração do regime, sim. E quando é que o regime é imposto? Existem 4 modelos de regime de bens que os nubentes eles podem optar. Nós temos o regime da comunhão universal de bens, que a característica é a comunhão de todo o patrimônio, não importa quem adquiriu, quando adquiriu, a que título adquiriu, passa a ser do casal depois do casamento. Nós temos o regime da separação de bens. Separação de bens, a característica é a incomunicabilidade dos bens, o que está no nome do homem é dele, o que está no nome da mulher é dela. Este regime ele pode ser uma opção, é o que a gente chama da separação convencional ou pactuada, ou ele pode ser também obrigatória, ela é imposta. Basicamente, em razão da idade, os maiores de 70 anos, a eles é imposto este regime, e aquelas pessoas que casam em descumprimento das causas suspensivas. Enfim, esses aí têm que necessariamente adotar esse regime. Existem mais 2 modelos, que é o regime legal dispositivo agora, que é comunhão parcial de bens, que esse aí, de cada 10 casais, 9 optam por esse regime. E a gente tem um outro modelo que não existia anteriormente, que é chamado de participação final nos aquestos. E nós temos mais uma dúvida sobre este assunto. Pode mostrar aqui. Em caso de separação, como fica a divisão de bens de um casal que sempre morou junto, mas nunca se casou legalmente? Doutor Luciano, complica um pouquinho ou não segue aí esses regimes? Complica um pouquinho, porque, como a doutora estava falando aqui, as pessoas elas deveriam ser um pouco mais racionais antes de resolverem se unir. Mas eu acredito que seja até uma característica do povo latino, do brasileiro em especial, nós não temos esse costume de conversar sobre essas questões práticas antes de tomar essa decisão de entrar no relacionamento. Então, isso geralmente causa um problema muito sério ao final. Então, as pessoas que resolvem se unir, mas não resolvem optar pelo casamento, se não fizerem um contrato prévio, escrito, sobre as regras patrimoniais que vai reger esta união, a nossa legislação estabelece que deve ser adotado as mesmas regras do regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens adquiridos a título oneroso
durante esse período de convivência, são considerados bens comuns. Então, havendo a ruptura, deve ser dividido meio a meio esses bens, mas a título oneroso e adquiridos durante este relacionamento. E o número de casamentos no Brasil diminuiu, enquanto o de divórcios aumentou. Qual será a explicação para isso? A nossa equipe foi ouvir as pessoas nas ruas. Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Acho que a sociedade está cobrando menos também em relação a isso. Esse paradigma de que você tem que morrer com a pessoa que você casou não existe mais, né? As mulheres, por exemplo, estão entrando mais no mercado de trabalho, estão querendo ser mais independentes, ter sua própria vida e às vezes casamento, tem casamentos que atrapalham um pouco. A questão do relacionamento hoje está um pouco banalizada, né, em referente a essas opções hoje de aplicativos e a questão do compromisso mesmo pesa um pouco também. Acredito também que é a questão da tecnologia. Eu acho que hoje em dia os casais estão muito assim, mexendo no celular, não tem mais aquela comunicação entre eles. Alguém tem algo para fazer, muita coisa para fazer, o outro também tem muita coisa para fazer. E acaba que não vai ter naquele momento aquele comprometimento. Doutora Glaucia, tem várias razões aí, né? O que a senhora achou das opiniões? Bom, eu acho que eles estão falando de questões contemporâneas importantes. Essa coisa da inserção no mercado de trabalho, as pessoas querem ter conforto. E essa questão também do celular, eu acho que é uma questão muito importante hoje em termos das relações, porque é muito comum, você já deve ter visto, o senhor também, eu vejo muito quando vou jantar, não é? As pessoas muitas vezes não conversam umas com as outras. Eu vejo casais onde eles pedem o prato, mas um está com um celular, o outro com outro celular, provavelmente falando com pessoas diferentes. É bem comum então, mesmo, né? Nem nesse momento onde, em tese, eles estariam juntos, na verdade, eles estão fazendo de conta que estão juntos, mas eles não estão ali realmente interessados no que aconteceu, por exemplo, naquele dia, na vida de cada um deles. Então, essa questão da comunicação e essa interferência, né, dos meios eletrônicos, isso tem realmente trazido para os casais um desafio novo. Agora, doutor Luciano, quando não tem jeito mesmo, vai cada um para um lado, e a gente sabe que o divórcio aumentou, como a gente falou aqui. E teve também mudanças na lei do divórcio. Quais são as principais? Eu acho que hoje as relações são muito mais efêmeras do que há algum tempo. Eu acho que isso também é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, a conquista de uma certa independência, isso acaba acarretando a dissolução desses vínculos. Mas, por outro lado, eu acho que a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela dá para a mulher uma garantia também de que ela tem condição de se autossustentar na eventualidade dessa relação separar. Então, eu acho que a gente não pode pensar... Não pode culpar, né? Culpar a mulher por querer trabalhar, Não. porque... Não é Sim, com certeza, concordo com a senhora. Eu acho que, eu acredito um dos fatores desse aumento do divórcio, justamente essa questão da independência mesmo feminina e a mulher se autossustentar também, porque o casamento era uma entidade indissolúvel até pouco tempo atrás. Se a gente for pensar, 1977 é que foi regularizado o divórcio no Brasil. Até então você casava até que a morte o separasse de fato, né? Enfim, essa realidade ela é bem diferente hoje. E isso gera, com certeza, reflexos de ordem legal. Então, houve, de fato, uma alteração recente, a emenda constitucional 66 de 2010, ela aboliu a separação judicial no Brasil, ou seja, antes era necessário, o Estado, ele impunha ao casal um tempo mínimo. O rompimento do vínculo só podia ocorrer 2 anos depois de uma separação de fato ou 1 ano depois de uma sentença de separação judicial.
Agora, com a emenda 66 de 2010, os casais eles podem se divorciar sem necessariamente ter que imputar a culpa ao outro, sem ter que aguardar um prazo mínimo. Então, na realidade, essa alteração na Constituição, ela gerou, ou facilitou, melhor dizendo, né, o divórcio. Então, você pode casar na sexta-feira e, se entender que não vai dar certo, na segunda você já pode entrar com um pedido de divórcio. O nosso tempo está chegando ao final aqui, mas rapidinho eu queria um conselho da senhora como psicóloga para que as pessoas não cheguem a esse ponto aí de tanta efemeridade, doutora Gláucia. Bom, eu acho que relação é produto de conversa, de compreensão, de diálogo. Então, as pessoas precisam lembrar que a gente precisa poder conversar não só sobre as coisas boas, mas a gente precisa conversar sobre as nossas diferenças, as diferenças dessas heranças transgeracionais herdadas pelas famílias. Olha, sua família funciona assim, eu não gosto disso, a sua família funciona de tal jeito. Eu teria dificuldade com isso. Quer dizer, as pessoas precisam estar atentas a todas essas pluralidades, né, que estão presentes na relação, para que elas consigam ter um diálogo saudável e lidar com essas diferenças de uma forma construtiva. E com essa dica importantíssima, o nosso programa de hoje chega ao final. Doutora Gláucia, doutor Luciano, muitíssimo obrigada por terem vindo ao nosso programa. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!